Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Nossa igreja vem iluminar, os sacerdotes vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. Sentemos. Caríssimos irmãos e irmãs, temos alegria neste mês de agosto, a quem a igreja sempre dedica as vocações. No primeiro domingo nós celebramos com todos os ministros ordenados para a vida ministerial a consagração específica. O Senhor que chama um jovem, o prepara pelo discernimento vocacional, o consagra e o envia para a missão evangelizadora. A vocação do padre nasce no contexto da família, da comunidade onde ele habita, para poder despertar nele o encontro com Jesus Cristo. Quando Jesus chama um jovem para o ministério consagrado, primeiramente ele o convida para estar consigo, aos seus pés, em oração, aprendendo no discipulado a força do Mestre. Queremos rezar, pedir ao Senhor por todos os sacerdotes, pelos diáconos também, pelo nosso bispo, para que encontre na força e na luz do próprio Jesus Cristo, que é o sumo e o eterno sacerdote por excelência, a graça de servir a Jesus no altar, presidindo a Eucaristia, ouvindo as confissões, administrando os sacramentos que a igreja concede aos fiéis. É uma graça para uma comunidade quando Deus suscita do meio dela um jovem para poder se consagrar. Por isso nós queremos rezar pela nossa comunidade, que temos jovens vocacionados. É preciso que eles se abram para a graça de Jesus Cristo, para o encontro com Ele, para poder dar um sim definitivo e acolher a graça do sacerdócio ordenado. Meus irmãos, a todos os nossos padres da Diocese de Barreiras e do Brasil inteiro que se dedica ao ministério ordenado, saudemos com uma grande salva de palmas. Da palavra de Deus que nós escutamos na liturgia de hoje, percebemos o evangelista São Lucas, em que Jesus vende contra toda a ganância humana. O Evangelho de hoje nos apresenta essa realidade, essa cultura que diz que o ser humano, para ser, ele tem que ter, para poder ser acolhido nessa sociedade consumista. Jesus, meus irmãos, não vai de contra a riqueza, muito pelo contrário. Ele conta uma parábola
fábula no Evangelho de um homem, um fazendeiro muito rico, possuía muitos bens, a sua colheita foi enorme, que ele não sabia aonde colocar. A ganância desse homem foi maior, porque ele não soube dividir os seus bens com outras pessoas, guardou para si mesmo, tanto que na sua consciência ele vai dizer: agora eu tenho muito, eu vou descansar, eu vou desfrutar todo esse material de colheita que eu recolhi no celeiro para poder viver em paz. Então Jesus vem dizer que todo rico opulento, ele em si não tem um discernimento para a sua própria vida. Por isso esse Evangelho é um alerta para cada um de nós, para que possamos saber que a ganância destrói o ser humano. E isso nós vamos presenciando no seio da sociedade. Quantas pessoas gananciosas, que quanto mais tem, quer. Quando nós trabalhamos, nos esforçamos, isso é digno que a pessoa tenha os seus bens, mas ela não pode fazer dos seus bens um princípio e um fim último para si própria. Ela tem que se conscientizar que lá na frente alguém precisa também. Por isso o próprio Jesus vai dizer: cuidado, porque esse homem morreu e não levou nada consigo. Nós sabemos, quando uma pessoa é tão rica, possui tantos bens, quando ela morre, será que o corpo vai para o cemitério? Alguém já presenciou que vai um baú com seus pertences para o cemitério para ser enterrado com ela? Não vai, porque tudo fica aqui. Ninguém leva nada consigo. O que acontece é que muitos podem fazer a partilha dos bens. Então a família se organiza para dividir os bens. Se a família é muito gananciosa, vai ter divergência, vai ter briga, porque não vai aceitar aquilo que o outro deixou para dividir para com o outro. Por isso, meus irmãos, o livro do Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade, e as vaidades são constantes. Hoje nós presenciamos um jovem, se ele não tem um celular da última marca, ele não é aceito no convívio social dos amigos, ele é desprezado. Se ele não tem uma roupa de marca, também ele não se enquadra no perfil de amizades, e ele é rejeitado. Então ele procura infernizar até seus pais, porque ele tem que ter esse celular de última geração, essa roupa de marca, para poder ser aceito pelos colegas. E quando os pais não têm condição de dar, se esse jovem não tem uma consciência, um discernimento, vai para o mundo da criminalidade e começa a querer assaltar para poder possuir aquilo que ele deseja tanto. O Eclesiastes, quando denuncia essa realidade, quer dizer que a vaidade é inerente ao ser humano. Nós temos que andar dignamente, e Jesus não condena nada disso. Temos que ter os nossos bens, mas o excesso em si, tem pessoas que têm um salto muito alto, quer se aparecer para o outro. Isso torna também uma vaidade, um pecado capital dentro de si. E é preciso rever isto para que ninguém possa, com as suas excessivas vaidades, pisar no outro. Por isso São Paulo vai dizer: se com Cristo nós vivemos, tudo é para o alto, onde estão as coisas mais belas, e devemos cultivar as coisas que vêm do alto também. A própria liturgia que nos apresenta Jesus Cristo como caminho para nós, Jesus Cristo na Eucaristia, Jesus Cristo na sua palavra, tudo isso são coisas do alto que nós devemos cultivar
para viver toda ação de bem na nossa vida. Procuremos, meus irmãos, com essa liturgia. Jesus frisou bem: atenção, cuidado com a ganância. Tenhamos cuidado, não sejamos gananciosos. Rezemos também pelos padres. O Papa Francisco denunciou essa realidade. Ele pediu aos bispos que os bispos, os padres, não tenham a psicologia de príncipe, de reis, de homens gananciosos que sugam os seus fiéis, que querem ter só coisas boas, tirando do próprio povo. Rezemos para que isso não aconteça no meio de nós e que possamos ser pessoas conscientes que devemos ajudar a nossa comunidade para que ela possa desenvolver as suas ações espirituais, mas também com a consciência que cada um de nós somos povo de Deus e Jesus Cristo nos quer também vivendo em plenitude com a dignidade de filhos de Deus. Creio em Deus Pai,